Obedecer é o caminho. Obedecer é o caminho. Amados, esse tema, a obediência, eu poderia afirmar que é um tema central da Bíblia. E nós temos uma história na palavra do Senhor de um profeta chamado Jonas. A história de Jonas, ela nos oferece uma poderosa lição sobre as consequências de desobedecer a Deus e as bênçãos de seguir a vontade de Deus. Então, desobedecer a Deus nos traz consequências. E obedecê-lo nos traz bênçãos maravilhosas. E nessa palavra, nessa noite, eu quero tratar 3 pontos apenas, que eu diria, são 3 pontos principais da vida desse profeta chamado Jonas. E como esses momentos na vida dele nos ensinam que obedecer é realmente o caminho certo. Então, em primeiro lugar, nós podemos aprender com a vida de Jonas, que fugir da obediência traz consequências seríssimas a nós. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Jonas, capítulo 1. Eu vou pedir que me ajudem a projetar. Jonas, capítulo 1. Diz assim o verso 1 a 3, na tradução que eu estou lendo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para a cidade de Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Deus dá uma ordem a Jonas. Deus se importava com os moradores da cidade de Nínive. Deus queria que a palavra de Deus fosse pregada naquela cidade, para que aquela cidade se arrependesse, para que aquela cidade voltasse para Deus. É interessante que Deus escolheu um homem. Deus sabia que aquele homem, a sua pregação, mudaria a história de toda uma cidade. Uma única pessoa. E Deus contava com Jonas, e Deus então dá essa direção a ele, mas Jonas faz o contrário. Nós vemos na palavra que Jonas foge da obediência. E porque ele foge da ordem de Deus, vem consequências seríssimas sobre a vida dele. A decisão de obedecermos a Deus ou não, está nas nossas mãos. Nós é que temos a decisão. Jonas decidiu. Ele tomou uma decisão de ir, mas ao invés de ir a Nínive, ele vai a Jope. Ele foge da presença de Deus. Isso nos mostra que tentar escapar do chamado de Deus não é uma solução. Querido irmão, você que me ouve nessa noite, eu tenho certeza que você é munido da parte de Deus com muitos talentos. Eu tenho certeza que Deus deseja usar a sua vida para fazer muitas coisas para Ele. Para pregar a palavra, para testemunhar do seu amor, para testemunhar da sua fé em Deus. Mas a decisão de obedecer a Deus, de ouvir o chamado de Deus, e permiti-lo que Ele nos use, depende tão somente de nós.
Jonas, ele enfrentou um caos se levantou diante dele. A Bíblia diz que uma tempestade se levanta sobre o barco em que ele estava, e dessa tempestade, Jonas acabou dentro do ventre de um grande peixe. Ele foi engolido por um grande peixe. Com isso mostrando a nós que a desobediência traz dificuldades para a nossa vida. Muitas vezes nós podemos sentir medo, muitas vezes nós podemos relutar em obedecer a Deus, especialmente quando Ele nos chama para algo difícil, ou talvez algo fora da nossa zona de conforto, mexe conosco. No entanto, fugir das instruções de Deus só traz para nós mais problemas. Eu não sei o que é que Deus tem chamado você para fazer, mas eu sei que Ele tem feito isso. Eu sei que Deus tem chamado muitos no nosso meio para sairmos da nossa área de conforto, para nos levantarmos em relação à nossa carne, à nossa vontade, e dizer para a nossa carne que quem manda em nós é o Senhor que tem nos chamado. Foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Fugiu da presença de Deus, das suas instruções, e isso só trouxe para ele mais problemas. Devemos, irmãos, confiar em Deus e seguir a vontade de Deus, sabendo que o nosso Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, fugir da obediência traz consequências. Em segundo lugar, nós vemos com a vida de Jonas, aprendemos com ele, que arrependimento e oração sincera nos trazem de volta para o propósito que Deus tem para nós. Se você percebe na sua vida que você tem andado longe de Deus, que você tem desobedecido à vontade dEle, o seu chamado, a sua palavra, assim como Jonas desobedeceu, foi para outro lugar. Jonas, ele impediu o processo de Deus na vida dele com a sua demora. Mas vemos também, depois dele ter sido lançado ao mar, engolido por aquele grande peixe, a Bíblia nos mostra no capítulo 2, verso 1 e 2, que há um verdadeiro, um genuíno arrependimento. Houve uma oração sincera da parte de Jonas. E quando há esse arrependimento e há esta oração sincera, certamente essas duas coisas nos trazem de volta para o propósito de Deus. Diz assim o capítulo 2, verso 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Deus sempre vai ouvir a nossa oração. Deus sempre vai ouvir a nossa oração quando nós estamos dispostos a voltar a obedecê-lo. Estamos dispostos a voltar a fazer aquilo que Ele nos propôs para fazermos. Dentro do peixe, no ventre do peixe, Jonas se arrepende. Jonas se arrepende e ele busca Deus em oração. Uma oração sincera, do ventre daquele peixe, chegou até o céu. Deus ouviu uma oração sincera da parte do seu filho. E porque Deus ouviu esta oração sincera, a Bíblia nos diz que Deus deu uma nova chance para Jonas. Talvez você nesta noite se encontre numa situação semelhante a Jonas.
Talvez o ventre do seu peixe hoje seja um momento de desânimo, talvez seja um momento de tristeza, talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma luta, uma perseguição, mas você ouviu a voz de Deus e você sabe que o Senhor tem chamado você, mas você decidiu, como Jonas, continuar vivendo a sua vida como agrada a você e não como agrada a Deus. Você, ao invés de obedecer e continuar a sua caminhada seguindo a Deus, você decidiu seguir os seus próprios entendimentos, seus próprios pensamentos. Mas de repente hoje, nessa noite, o Espírito Santo de Deus toca o teu coração e diz a você: filho, filha, você precisa voltar novamente para os braços do Pai. Você precisa se arrepender. E com uma oração sincera, com um clamor sincero no seu coração, Deus vai ouvir a sua oração e Ele pode mudar a minha e a nossa história. Porque Ele vê e Ele ouve cada um de nós. Isso nos mostra a misericórdia e a graça de Deus, que está sempre pronto a nos perdoar e nos dar novas oportunidades quando nos arrependemos. Mesmo quando falhamos e nós desobedecemos, Deus, Ele está disposto a nos ouvir e nos perdoar e se nós nos arrependermos verdadeiramente. Querido irmão, nunca é tarde para voltar para Deus. Nunca é tarde para você, no seu íntimo, dizer para Deus: Pai, eu não quero continuar como estou. Pai, tem sido uma luta para mim. Me ajuda, Senhor. Eu sei que o Senhor pode me trazer de volta. Eu sei que o Senhor pode novamente desejar me usar. Eu sei que o Senhor pode me usar se o Senhor quiser. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero novamente poder fazer parte, Senhor, dos teus projetos, dos teus sonhos. Nunca é tarde para voltarmos para Deus. Hoje Deus está te convidando para seguir o caminho que Ele preparou para nós. Preparou para mim, preparou para você. A obediência pode recomeçar com um coração arrependido e um coração disposto a mudar a Deus, a mudar de vida diante de Deus. Em terceiro lugar, e quero encerrar com esse terceiro ponto, com a vida de Jonas, nós aprendemos que obediência resulta em bênçãos e impacto na vida de outros. Veja o que diz o capítulo 3, verso 1 até o 5. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Ele fez o quê? Obedeceu a palavra do Senhor e ele foi para a cidade de Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Um verdadeiro e um genuíno arrependimento. O povo desta cidade estava desejoso em voltar a obedecer a Deus. Estava desejoso a experimentar uma nova história. Tudo que foi necessário, tudo que foi preciso, foi um homem que se arrependeu, voltou atrás, voltou a deixar Deus, permitir Deus usar a sua vida para conquistar uma cidade inteira. Dessa vez, Jonas obedece à ordem de Deus e ele vai então a Nínive. E uma cidade inteira, algo sobrenatural, uma cidade inteira
se arrependeu e se voltou a Deus. A obediência de um homem que volta para Deus teve um impacto tremendo, levando a salvação a muitas pessoas. Querido irmão, quando nós obedecemos a Deus, não apenas nós recebemos as suas bênçãos sobre a nossa vida, mas também podemos ser instrumentos de mudança e salvação na vida de outras pessoas. Talvez Deus queira usar a sua vida para mudar a vida de muitos na sua família, na sua casa, no seu local de trabalho, de estudo, na rua onde você mora, na vida de pessoas que estão ali ao seu lado. Deus deseja usar você, Deus deseja usar uma única pessoa. Mas muitas vezes se nós estivermos distantes de Deus, distantes de fazer a sua vontade, em desobediência à conformidade da vontade de Deus, certamente Ele não poderá contar conosco. Mas hoje Ele está batendo a porta do seu coração. Por algum motivo esta palavra nesta noite chegou até nós. Algo Deus está querendo nos chamar a atenção. Filho, filha, volte a me obedecer, volte a fazer a minha vontade, volte a dar ouvidos à minha palavra, às minhas instruções. A minha e a sua obediência a Deus pode influenciar positivamente nossos familiares, nossos amigos, a comunidade onde nós estamos, mostrando o amor e o poder de Deus através de nós. Eu quero concluir dizendo que a história deste profeta, a história de Jonas, nos ensina que obedecer a Deus é sempre o melhor caminho. Será que você pode dizer isso? Obedecer a Deus é sempre o melhor caminho. Aleluia. Fugir das ordens de Deus traz problemas para nós, traz dificuldades. Mas o arrependimento sincero, como houve na vida de Jonas, no ventre daquele peixe, Jonas poderia ter imaginado: está tudo perdido. Eu fiz uma tremenda de uma besteira, desobedeci a Deus e agora tudo está acabado. A graça e a misericórdia do nosso Deus sempre vão nos acompanhar, sempre vão nos perseguir, porque Deus nos ama, o seu verdadeiro amor, e Ele deseja usar cada um de nós. Que nós possamos aprender, através da vida deste profeta, e escolhermos, e decidirmos, pela escolha da obediência, no nosso caminho, confiando que Deus sabe aquilo que é melhor para nós.